Primeiramente, bom dia a todos vocês, né? O que eu venho fazer aqui hoje é pregar a mensagem de arrependimento para todos vocês. Pregar a mensagem do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus para vocês. A mensagem primordial do Evangelho é essa: arrependei-vos. Mas ultimamente os homens não têm se arrependido de seus pecados. Eles não têm se arrependido de suas idolatrias, não têm se arrependido do adultério, do furto, do roubo. Eles não têm se arrependido de nada disso. Eles vivem a vida como se não tivessem cometido crime nenhum perante a lei de Deus, e como se fossem sair impunes diante do único juiz que, em face a toda a terra, julga justamente o caso das pessoas. O único juiz em que ateus e crentes hão de prestar contas no dia do juízo, de como viveram suas vidas. É verdade que as obras não salvam ninguém. Ninguém é salvo por obras, por mérito próprio. É salvo pelo mérito de Cristo, pelo sangue, pela cruz de Cristo. Ninguém é salvo por mérito. Mas é bem verdade que o juízo de Deus se deve em relação às obras. Seremos julgados cada um segundo as nossas obras. Por isso que as obras devem acompanhar a fé em Cristo, para que tenhamos testemunho diante dos homens e diante de Deus, que fomos justificados, fomos salvos e demos fruto para a salvação. Por isso eu convido vocês agora: arrependam-se de seus pecados enquanto há tempo, enquanto ainda há fôlego de vida no coração de vocês, quando há fôlego de vida na narina de vocês. Arrependam-se e creiam no Evangelho para que sejam salvos. Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi seu filho, não foi ninguém que morreu na cruz por você. Antes de você nascer, Cristo estava lá, agonizando pelos seus pecados, carregando os seus pecados. E o que você faz hoje? Você trata com ignorância. Você permanece do jeito que está. Você cospe na cruz de Cristo com suas atitudes. Por esse motivo, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se para que possa ter vida. Arrependa-se para que possa herdar a vida eterna. Você, cristão, que vive uma vida de pecados, que critica os ímpios no mundo, pensas que terá uma justificação diante de Deus quando estiver diante do trono dele? Se não se arrepender dos seus pecados, você perecerá da mesma forma. É a mesma frase que Jesus falou aos discípulos. Houve certas pessoas, certos galileus, que foram mortos por Pilatos, e seus sangues foram misturados nos sacrifícios que estavam fazendo em idolatria a seus deuses. E Jesus disse: se vocês não se arrependerem, da mesma forma vocês perecerão. E Jesus disse o seguinte: vocês pensam que os outros galileus eram menos culpados do que estes? Digo-vos não, que se não se arrependerem de seus pecados, perecereis da mesma forma. Agora, em pleno século 21, uma mulher, um homem, diz: meu corpo, minhas regras. Porcaria nenhuma, não é seu corpo. Não foi criado por você, foi criado pelas mãos de Deus. Então cabe você a se submeter a Deus, porque até seu corpo não é seu. Cumpra à risca a ordem de Deus. Procure ouvir a voz de Deus e obedecer. É o que essa mensagem que trago hoje para vocês diz. Se querem vencer o pecado, se querem vencer a tentação, então obedeçam esta palavra, porque não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Se Ele decide usar homens inúteis, homens fracos diante ao pecado, como eu e como tantos outros, para pregar mensagem de arrependimento a vocês,
Nós, que não somos nada diante dele, ele nos usa para levar a mensagem de arrependimento a vocês, para que vocês possam ser salvos também. Então creiam nesta palavra, e é esta palavra que eu trago-vos hoje. Isso se encontra em Tiago 4, do 1 ao 10, e diz o seguinte: de onde vêm as guerras e luta entre vós? Não vem de vossas paixões que em vossos membros combatem? Cobiças e nada tendes, matas e ardes de inveja, e não podes alcançar. Combates e lutas, porém não tendes o que desejas, porque não pedes. E o que pedes, e não recebes, porque pede mal, para o gastar em vossos deleites. Ó almas adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, faz-se inimigo de Deus. Então, quando vocês vivem uma vida mundana, até vocês cristãos, quando vocês vivem uma vida mundana, buscando agradar o mundo, buscando a aceitação do mundo, vocês também vão sofrer a punição, vocês também se fazem inimigo de Deus, mesmo estando na casa de Deus há 10, 15 anos. E eu vos pergunto, de que serviu esse tempo na casa de Deus, se não mudou nada na sua vida? Se você não se arrepende, se você se volta à dureza do seu coração, do que adiantou esses 15 anos? Foram inúteis, pode se jogar na lata do lixo. E diz o seguinte no versículo 5: ou pensas vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós nos almeja com ciúmes, ou em outras palavras, a palavra zelos, que é a palavra do mais próximo, mais fiel ao original, que demonstra um cuidado de Deus para conosco, cuidado de Deus para com o seu povo. A palavra ciúmes também, ela representa zelo. Até um certo ponto ela representa zelo, mas quando passa desse ponto e esse ciúme se torna extremo, aí já se torna pecado. Só que o ciúmes de Deus não é extremo. O zelo de Deus por nós é para o bem e não para o mal. Por isso obedeçam hoje a voz de Deus. Ouçam a sua voz e arrependam-se profundamente dos seus pecados. Eis que diz no versículo 6: porém Ele dá maior graça, logo diz: Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Sejam, pois, humildes e reconheçam os seus pecados. Não vivam mais na soberba, no orgulho. Não defenda seus pecados, não passe a mão, não alise os seus pecados. Não tente esconder debaixo do tapete do seu coração, porque Ele está vendo. Então arrependam-se profundamente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso é em obediência, isso é submissão. Obedecer a voz de Deus, acatar, mesmo que você não entenda o propósito, mesmo que você não entenda por que Ele disse aquilo, obedeça. Cabe a nós, meros mortais, obedecer a palavra de Deus, sem questionar. Quem somos nós para questionar aquele que criou todo o universo, aquele que nos criou conforme sua imagem e semelhança, a fim de glorificá-lo? Não foi para que nós usássemos o nosso corpo para fornicação, para você, mulher, sair dando o seu corpo para um e para outro, se prostituindo com um e com outro. Nem para você, homem, se deitar com uma e com outra, se sujar e se aprofundar no pecado. O seu corpo foi feito para glorificar a Deus, e não há outro propósito para Ele senão esse. Mesmo que você glorifique Ele até a morte, sem o negar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Por que então vocês não resistem à tentação, não resistem ao que o diabo lança a vocês? Porque vocês abraçam o que o diabo vos dá. Porque se o diabo chegar com uma forma doce de uma mulher querendo te seduzir, você vai se entregar? Ou você vai resistir ao diabo? Porque se ele se aparecer como diabo na sua vida, certamente você vai o enxotar, você vai lançar ele fora, vai dizer, sai daqui. Mas quando vê uma mulher seduzindo você, você cai. Você se faz tão tolo e cai nesse pecado tantas vezes. Arrependa-se. Sujeite-se à voz de Deus. Sujeite-se, viva sua vida para obedecer a Deus. E você vai resistir ao diabo. Você vai vencer a tentação. Não com força própria, mas porque Deus vai te capacitar para isso. Ele vai te dar a capacidade de vencer o pecado. Mas sujeite-se à voz de Deus e arrependa-se. Achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Será que não é isso que tem faltado para você? Há quanto tempo você está distante de Deus e não se achega a Ele para se limpar dessa imundície do seu pecado? Há quanto tempo você está sujo na lama do pecado, cego, com o coração duro para receber a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus? Ouça nesse dia, pelo menos. É a sua salvação, caramba. É a sua salvação. Não é a minha, não é de outro, é a sua. Arrependa-se. Arrependa-se, para que o pior não se achegue a você, para que o dia de sua morte não chegue como um ladrão e te leve ao inferno, te arraste ao inferno. Arrependa-se enquanto há tempo. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí entra a parte que eu falei insistentemente para você até agora. Arrependa-se. Limpai as mãos, desfazer-se de suas más obras. Lança fora o roubo, o adultério, a fornicação. Lança fora o homossexualismo, o lesbianismo. Lança fora toda classe de pecado, toda classe de imundície, as mentiras, o ódio, as contendas. Limpa-se desses pecados diante da presença do Cordeiro de Deus, diante da presença de Cristo. Lave-se nele, porque nele há esperança. Não em mim, não no seu pastor, a quem você idolatra, mas em Cristo há esperança. Em Deus há esperança de salvação, não nos homens. Como diz a palavra de Deus, sede Deus verdadeiro e todos os outros homens mentirosos. Sejamos nós mentirosos porque somos mentirosos por natureza, mas a Deus seja dado crédito de toda a verdade. Limpais as mãos, e vós de dobre ânimo, de um coração dividido em hipocrisias entre o mundo e Deus. Purificai os corações, se achegue a Deus e se limpe diante de Deus. Vença o seu pecado, tenha coragem. Não seja um covarde e não defenda o seu pecado. Não minta para defender o seu pecado. É o que eu estou dizendo hoje a você. Arrependa-se do fundo do seu coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, que vosso riso converta-se em pranto, que vosso gozo, a sua alegria, se converta em tristeza. Humilhai-vos perante a Deus, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Agora, eu quero dar uma sentença em relação ao seu pecado. Se você não se arrepender do seu pecado, quer seja você branco ou preto, rico ou pobre, não importa. Não importa o seu dinheiro, ele não vai comprar a salvação.
Não importa as suas boas obras, joga no lixo essa porcaria. Não vai comprar a salvação enquanto você faz obras para se aparecer diante dos homens. Jesus fez a obra dele para salvar você. Não foi para se aparecer, foi para salvar a sua vida. Ele cumpriu perfeitamente toda a lei. Ele não errou em nada para salvar a sua vida. Para que hoje você cuspa na mão daquele que salvou você. Aquelas mãos graciosas que lá na cruz foram crucificadas, foram pregadas no madeiro por você. Este mesmo Jesus, misericordioso, compassivo, amoroso, é o mesmo Jesus que julga justamente os homens. E este é o nosso fiel advogado para nos defender diante do Pai, porque seu sangue nos limpa de todo pecado. Não somos salvos porque somos bons. Você se compara o tempo todo com homens piores do que você. Você se compara o tempo todo com ladrão, com assassino. Compare-se com Cristo para ver quem você é. Você é um merda assim como eu. Compare-se com Cristo para ver quem você é, para ver a profundidade da sua maldade, do seu pecado. Não é à toa que eu vim aqui hoje. É para dizer para todos vocês da cidade de Cordeiro: arrependam-se enquanto há tempo. Arrependam-se. O seu pecado vai dar o pago a você se você não se arrepender. Ele vai te punir com a morte. Isso se você já não estiver morto em delitos e pecados. Pois com certeza o vosso pecado endureceu o seu coração e te afastou de Deus. O Deus a quem você diz que ama da boca para fora e rejeita o seu pecado. Fez separação entre você e o seu Deus. Seu maldito pecado fez isso. E Cristo está aqui querendo te salvar, querendo te perdoar, mas arrependa-se. Lança fora o seu pecado. Não defendam. Nem Cristo, que é o advogado, vai defender o seu pecado se você não se arrepender. Nem Cristo fará isso. Ele é um justo juiz, ele é um justo advogado. Se você estiver vivendo uma vida de pecados, renunciando a Cristo, de maneira alguma Ele te salvará. Ele não te justificará no dia do juízo. Arrependa-se. Arrependa-se, porque o tempo é pouco. É chegada a hora de lançar fora o seu pecado. Cristo breve voltará. E que fruto você dará a Ele? Você dirá: Cristo, aqui está. Eu vivi 15 anos na igreja, mas eu traí a minha esposa. É isso que você vai falar? Diante da face do Cordeiro, que há de julgar toda a nação, todas as nações da terra. É isso que você vai dizer? Coloca na sua cabeça, no seu coração, que Cristo não vai defender o seu pecado. Então por que você o defende e esconde? Por que não sofre a punição pelo pecado agora, para que tenha vida depois? Arrependa-se verdadeiramente. Não seja falso. Não haja com falsidade no seu coração perante aos homens, nem perante a Deus. Quem age com verdade, com justiça, não tem nada a esconder dos homens. Por essa razão eu falo a vocês: sejam verdadeiros em tudo, diante dos irmãos, diante do mundo, diante de Deus. Seja verdadeiro. Não minta para você mesmo, porque no dia do juízo será revelada as suas mentiras. Cairá por terra a sua máscara. E tudo que restará é choro e
pranto no inferno eternamente. É isso que você quer? É o que eu pergunto, é isso que você quer para sua vida? Aquela cidade de pervertidos, aquela cidade horrenda de Nínive, que matava os profetas, quando Jonas pregou a palavra do Evangelho, quando Jonas pregou a salvação, quando Jonas pregou o arrependimento, com cinzas e com pó, os homens e os animais, todos jejuaram por 15 longos dias. Por 15 dias jejuaram por conta de seus pecados, chorando e arrependendo-se de seus pecados. Hoje, o Deus que criou os céus e a terra está te convidando a fazer como Nínive, a se arrepender de seus pecados. Arrependa-se nas cinzas e no pó. Arrependa-se enquanto ainda está vivo. Satanás está ao seu redor, com várias mulheres bonitas e formosas, com dinheiro, com prostituição, com droga. Ele está aí, fazendo você gostar de homem, sendo que você é homem. Fazendo você gostar de mulher, sendo que você é mulher. Ele está aí com várias artimanhas. Não pense que conversão é deixar de uma mulher gostar de outra e ficar parada nisso. É naturalmente. Uma mulher deve gostar do homem e o homem deve gostar da mulher, e ambos devem se amar. Se você foge disso, há um espírito maligno no seu coração, te seduzindo, te escravizando, para depois te lançar no inferno, caralho. Te seduzindo, te escravizando, para depois você receber uma sentença eterna de condenação no inferno com ele. É isso que você quer para sua vida? Arrependa-se então. Eu estou falando essa palavra dura que nenhum outro pregador talvez fale para você. Talvez nenhum outro fale que o seu pecado vai te matar. O que ele mais quer é ver você morto, jogado no inferno com Satanás. Então arrependa-se do fundo do coração. Deixe de gostar de homem e vá gostar de mulher. Peça a Cristo para te libertar disso. Ele tem poder para te libertar. Mas a questão é, você ama a sua vida mundana, você ama o seu pecado. Veja o que declara a palavra de Deus com relação a amar a Deus. João 12. Jesus clamou e disse: a quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. O que me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, no pecado. Se você está permanecendo no pecado, você não amou a Deus, nem o conheceu ainda. Se você ainda permanece no seu pecado, a luz do Evangelho chegou até você hoje. Cabe você escolher. Você quer seguir esse Evangelho? Mas não é a sua regra que vai ser imposta no Evangelho. Ele é puro e santo. Não é você que vai dizer quem Deus tem que ser. Esta palavra diz quem Ele é. E Ele é um Deus imutável. Não mudou do Velho Testamento para o Novo. Embora muitas coisas foram abolidas como sacrifício para o pecado, não há necessidade de dar sacrifício hoje pelo seu pecado, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Mas a justiça da lei não foi excluída.
Ou você acha que não deve amar o seu próximo como a si mesmo? Ou você acha que não deve amar a Deus acima de tudo isso? De toda essa merda que você chama de mundo? A palavra de Deus também diz o seguinte: a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus deve guardar a palavra de Deus. E aqui eu quero dar uma sentença em relação à fé. A fé, ela vem pela pregação da palavra, ouvindo e crendo a palavra, ouvindo e crendo nela. E como você dá crédito à palavra? Vivendo ela, tendo desejo de vivê-la dia após dia após dia. Se você falar algo para mim e eu não der crédito na sua palavra, eu vou jogar tudo isso no lixo e eu vou fazer conforme eu quero, e não conforme você me falou. Isso é dar crédito. Você pega esse crédito que deve ser dado à palavra de Deus e joga no lixo para viver a sua vida imunda. Eis aqui o que diz a palavra de Deus. João 3, 18 ao 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, pregar a verdade, levar luz ao coração do homem, iluminar o homem com a verdade, para que os olhos sejam abertos e creia no Evangelho. E o que os homens fizeram? Eles aceitaram? Eles viveram essa palavra? O que eles fizeram? Eis aqui o que a palavra de Deus diz o que eles fizeram. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Você diz que ama a Deus o tempo todo, mas a sua obra é má. Quem você está amando é o diabo, não é Deus. Não venha me enganar. Não vai enganar Deus. Porque o diabo bem sabe que é seu pai, porque você faz o que ele manda. Obedeça a voz de Deus. Ame a Deus verdadeiramente, não da boca para fora, não com esse lábio fingido, não com esse lábio mentiroso seu dizendo eu te amo, e vai para o mundo e se joga para o mundo. É isso que vocês querem, né? Viver uma vida profana e passar a eternidade no inferno. Vocês não querem ser meu irmão lá na glória com Cristo. Vocês desprezam aqueles que pregam a palavra para vocês. Veja o que a palavra de Deus diz com relação ao juízo de Deus. Mateus 25. Aqui falando de obras. Condenação pelas obras. Você sendo condenado pelas suas obras, porque você vai ser julgado pelas suas obras. Quando vier o Filho do Homem, Jesus, em sua glória de todos os santos anjos, com ele, então assentará em seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, ateu, não ateu, juiz e réu, homossexual, heterossexual, todos esses, negro, branco, rico, pobre, todos esses vão estar lá para ser julgados por ele. Então não vem falar que é preconceito. Toma vergonha na cara e muda. E todas as nações serão reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e as porá, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos de sua direita: vinde benditos de meu pai,
possuir como herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Aí entra a doutrina da predestinação. Ele nos escolhe desde a fundação do mundo. Ele criou o mundo, ele escolheu a mim e a você, se verdadeiramente crer em Cristo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, fui forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e me foste ver, preso e me foste ver. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo na prisão e viemos a ti? Foi o que eles perguntaram. Ok? O rei respondendo, dirá a eles: em verdade eu vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos. O próprio Deus falando: malditos. Por qual razão?